A adoração é o segredo. Jesus sentou. Nisso, veio uma mulher. A Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber essa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Pai, nós agradecemos pela leitura da sua palavra. Nós pedimos que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos traga iluminação sobre o texto, transforme nosso viver e nos ensine a ser adoradores em espírito e em verdade. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você, nada filosófica e nada complexa. Você é feliz? Você é uma pessoa contente? Muito obrigado. Porque a verdade é o seguinte: você pode ser uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Você pode ser alguém que é, inclusive, uma pessoa salva. E você pode viver a vida insatisfeito. Você pode viver a vida cabisbaixo, triste, atormentado pelas circunstâncias. E no meio desse monte de problemas que essa vida nos apresenta, você pode se questionar de que adiantou entregar a vida a Jesus se a sua vida continua sendo arrastado para baixo. E então nós temos essa conversa de Jesus. O Evangelho de João é marcado por diversas conversas de Jesus, que são conversas fascinantes. E geralmente o que acontece nessas conversas que Jesus tem com vários personagens durante este livro é que as pessoas não conseguem compreender o nível da conversa de Jesus. Por exemplo, no capítulo anterior, Jesus conversa com o grande mestre da lei, Nicodemos. E ele começa a conversar com ele, e o mestre da lei está admirado com a sabedoria de Jesus, e ele afirma para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, eu te afirmo que se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. E Nicodemos fica: como pode um homem já sendo velho nascer de novo? Poderia ele por acaso voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente?
ele não consegue compreender que Jesus fala sobre o nascimento de uma nova natureza, em que a pessoa não é nascida da carne, não é nascida dessa velha natureza humana, essa natureza que nós herdamos de nosso ancestral Adão, mas um nascimento que vem do Espírito Santo, uma regeneração para a vida. O mesmo vai acontecer em várias outras partes deste livro. E o mesmo acontece aqui com esta mulher. Nós temos então que Jesus estava viajando e ele passava por esse caminho que atravessava o território de Samaria. E cansado da viagem, Jesus se senta junto ao poço. E esse é um detalhe que eu gosto de chamar a atenção. Jesus estava cansado. O nosso Senhor, Deus encarnado, estava cansado. Ele foi completamente humano. Ele experimentou as nossas dores, as nossas fadigas. Ele experimentou tudo aquilo que faz parte de uma vida humana. Ele estava cansado. E estava bem quente, era meio-dia. Mas então aparece uma mulher que vem tirar água desse poço, o poço de Jacó. E ele pede para essa mulher, mulher, me dê um pouco de água. E ela fica espantada. Como que poderia ser? Havia duas barreiras sociais muito grandes para serem transpassadas aqui. A primeira era que um homem estava conversando com uma mulher, algo que seria muito estranho naquela época. Mas maior do que isso é a dificuldade que haveria de um judeu se relacionar com um samaritano. Os samaritanos eram descendentes das antigas 10 tribos de Israel do norte, que foram destruídos pelos assírios no ano 722 a.C. Quando os assírios destruíram o reino do norte, eles deportaram a maior parte da população e os israelitas foram espalhados pelo mundo todo. Os poucos que permaneceram na terra viram uma grande leva de pessoas sendo trazidas pelos assírios, pessoas de todo tipo de etnia, com o qual eles se misturaram, e o culto deles se tornou um culto misturado. Era um culto que antes era misturado com a ideia de Javé e a lei de Moisés, mas agora havia elementos pagãos no meio. E o povo que surgiu, o povo que permaneceu, foram os samaritanos. Os judeus não gostavam deles e eles não gostavam dos judeus. Os judeus diziam que eles eram o povo escolhido, os descendentes de Abraão. E os samaritanos diziam, não, nós somos os descendentes de Abraão, nós somos o povo de Deus. Então havia uma grande desavença entre esses dois. E Jesus afirma, mulher, se você soubesse quem é que te fala, você pediria e eu lhe daria a água da vida. E ela olha para Jesus e fala, como pode ser? Você não tem balde, o poço é fundo. O poço de Jacó, esse poço que foi cavado pelo patriarca, existe até hoje na Terra Santa. É um poço bem fundo. Ele tem cerca de 30 metros de profundidade. 30 metros dá o quê? Uns 5 andares, praticamente, de prédio? Por volta disso, né? É bem fundo, porque ele deveria alcançar os lençóis freáticos que estavam bem profundos na terra. E o que significa o que Jesus ofereceu? Água da vida. Água viva. O que seria isso? Esse é um conceito que fazia parte da conversa entre os judeus e os samaritanos. Eles tinham um conceito de água morta e água viva. Naquela região, a região do Levante, a Palestina, Canaã, o Israel, era uma região em que as chuvas eram raras e os rios dificilmente permaneciam durante o ano todo. O único rio daquela região que realmente era permanente era o Rio Jordão. Só que o Rio Jordão ele fica num vale muito profundo e impossível da água ser transportada para ser irrigada e ser utilizada para outras funções. Então, durante todo o ano, o que as pessoas deveriam fazer? Ou elas cavavam poços para alcançar águas profundas, ou então elas construíam cisternas para que fossem armazenadas as águas da chuva que aconteciam apenas durante o inverno. Essas águas, que eram águas paradas, eram chamadas de águas mortas. As águas, porém, que eram águas correntes, águas que brotavam de fontes e que desciam, essas eram chamadas de águas vivas. E essas eram as águas que poderiam ser utilizadas, inclusive, para os rituais de pureza que a lei de Moisés prescrevia. Se você olhar, por exemplo, no livro de Números, capítulo 19, você vê que o ritual de purificação para uma pessoa que passou por algum tipo de impureza cerimonial envolvia que a pessoa se banhasse com águas correntes e também se cobrisse com a cinza de holocaustos completamente queimados. Além disso, a água viva era considerada uma água superior. Água parada é uma água que costuma dar problema. Não o mesmo tipo de problema que hoje. Eles não teriam problema com dengue.
mas eles teriam outros problemas. Então essa é uma água superior. E aquela mulher olha então para Jesus e ela fica espantada. De onde é que você vai tirar uma água viva para mim? De onde que você vai poder tirar água corrente? Se Jacó, que era Jacó, teve que cavar um poço para conseguir água nessa terra, quem é você para conseguir uma água de melhor procedência que o nosso patriarca? Mas Jesus falava de algo diferente. A água viva que Jesus oferece não é uma água física. Se nós continuássemos lendo o texto do Evangelho de João, o assunto da água viva, ele vai voltar. E lá no capítulo 7, Jesus diz, capítulo 7, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, respondendo, o que é a água viva? É o Espírito Santo. É isso que Jesus oferece para aquela mulher. Ele oferece o Espírito Santo a ela. É claro que aquela mulher não entende nem o que é o Espírito Santo, nem o que representa receber o Espírito Santo. Ela ouvindo isso, assim como vários outros personagens do Evangelho de João, ela perde totalmente o ponto. Ela diz, Jesus, então me dê essa água, porque eu não quero mais ter sede e eu não quero mais ter o trabalho de ter que ficar vindo nesse poço. Não era disso que Jesus estava falando. Ela conseguia ver apenas a necessidade dela naquele momento, a dificuldade que ela enfrentava. Mas Jesus oferecia algo completamente diferente. Para que Jesus pudesse ser compreendido por aquela mulher, era necessário que ele quebrasse a barreira que existia no seu entendimento. E não existe uma maneira melhor de você alcançar um caminho para o coração de uma pessoa do que através de uma ferida, através de uma ofensa, através da exposição de um pecado. E é por isso que Jesus fala, pois bem, vai buscar o seu marido. E a mulher responde, eu não tenho marido. Jesus fala, verdade. Você foi casada 5 vezes, e o homem com quem você está agora não é seu marido. O que acontece é que o pecado escondido nos impede de ver a luz de Cristo. O pecado que nós ocultamos, aquele pecado que nós temos vergonha que as pessoas conheçam, esse pecado é o pecado que nos impede de enxergar a luz de Cristo e de compreender a sua revelação para nós. Nós estamos preocupados demais com a nossa reputação. Nós estamos preocupados demais com a vergonha que nós vamos receber das pessoas. Mas nós não estamos tão preocupados em conhecer a verdade de Deus revelada a nós. Sabe por que essa mulher ela estava pegando água a essa hora? O costume da época é que as pessoas fossem pegar água no começo da manhã ou no final da tarde. Porque o resto do dia é muito quente para você ir buscar. Ela ia buscar a água ao meio-dia porque ela não queria encontrar outras pessoas que a julgariam pela vida que ela tinha. Ela não queria ser confrontada. Ela não queria experimentar qualquer tipo de discriminação. E por isso ela ia naquele horário. Quantos de nós estamos fugindo de um confronto com Deus? Estamos fugindo de expor o nosso pecado e sermos curados. A imoralidade bloqueava a compreensão daquela mulher. E as suas aventuras românticas, que incluíam já 5 maridos diferentes, e agora esse homem com quem ela estava sem se casar, realçavam a sua busca pela felicidade na fonte errada. E esse é o problema. Esse continua sendo o nosso problema. Nós continuamos buscando a nossa satisfação, nós continuamos buscando a saciedade da nossa sede em todos os lugares errados. Aquela mulher acreditava que o amor que ela receberia de homens era o que faria da sua vida ser algo digno de ser vivido. E por isso ela tentou 1, 2, 3, 4, 5 e agora ela estava tentando pela 6ª vez isso. Ela não tinha ainda aprendido essa lição.
Mas qualquer um de nós pode cometer ou o mesmo erro que ela, ou outro erro similar, buscando uma fonte para a satisfação de nossas vidas que não é o nosso Deus. Nós podemos estar sempre sedentos, como se a gente estivesse bebendo águas mortas. Quando Jesus demonstra conhecer a sua vida, ela rapidamente troca de assunto. Ela, vejo que você é profeta. Então me diz, Jesus, o que é o certo? Nós devemos adorar neste monte, o Monte Gerazim, ou devemos de fato adorar em Jerusalém, onde está o templo? O que é o certo? Você está vendo o que ela está fazendo? Ela está mudando de assunto. Ela está fugindo da conversa, fugindo do confronto. O que ela não esperava é que era exatamente aí que Jesus queria chegar. Jesus explica que o conhecimento dos samaritanos sobre Deus era um conhecimento deficiente. Os samaritanos eles rejeitaram todo o Antigo Testamento, com exceção da própria versão distorcida que eles tinham do Pentateuco. Os judeus, de fato, haviam recebido a revelação de Deus, era o povo através do qual Deus havia enviado profetas e os escritores bíblicos. É por isso que Jesus diz que a salvação vem pelos judeus. Mas Jesus afirma que havia chegado um ponto em que isso não iria fazer mais diferença. Não fazia mais diferença que fosse adorado naquele monte, o Monte Gerazim, ou que fosse adorado no Monte de Jerusalém. E isso aconteceria porque estava prestes a ser estabelecida a nova aliança. Jesus Cristo estabeleceria uma nova aliança em que Deus não habitaria mais em templos construídos por mãos humanas. Aliás, esse é o grande problema que nós enfrentamos. Esse é o grande problema da humanidade. Desde o Éden, nós perdemos a comunhão e o livre acesso a Deus. Nós fomos chamados a uma vida de contemplação da beleza de Deus e de completa confiança nele. Esse é o caminho que nós somos chamados a viver. Nós somos projetados para isso, para viver em dependência de Deus. Mas os nossos ancestrais, Adão e Eva, eles escolheram ser como Deus, conhecedores do bem e mal, e trilharem o seu próprio caminho, um caminho de independência, um caminho em que eles não precisariam de Deus. Mas estar separado da fonte da vida é um caminho de morte. Durante toda a história da humanidade, o acesso a Deus esteve fechado, até que Deus separou um povo, e a esse povo ele resolveu morar entre eles. Ele deu a instrução a esse povo para que eles construíssem um tabernáculo, uma tenda, para que Deus acampasse no meio desse povo. Nessa tenda, esse lugar sagrado, que deveria ser totalmente consagrado a Deus, existia um pátio externo, que era cercado, existia uma tenda principal, que era chamado de lugar santo, e dentro dessa tenda havia um lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar estava um utensílio chamado Arca da Aliança, que era um grande baú de madeira coberto e revestido de ouro, e uma tampa chamada de propiciatório, onde o sangue pelo sacrifício era derramado e aspergido, onde 2 querubins cobriam a tampa. E naquele lugar, exclusivamente, em toda a terra, era o único local onde a presença de Deus estava. Deus não estava disponível para nenhuma pessoa. Ele não estava, a sua presença não estava na vida de nenhuma pessoa. Sim, Deus está em todo lugar, mas sua presença manifesta estava apenas ali. Apenas ali a sua glória podia ser encontrada. E é por isso que naquele lugar o sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano, e não sem antes oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Posteriormente, Salomão construiu um templo e toda essa estrutura foi transferida para o templo. Esse templo foi destruído e um segundo templo foi construído, com a mesma estrutura. Mas Jesus está dizendo que isso vai ser revogado. O momento em que isso acabaria estava próximo do fim. Hoje pela manhã, nós estudamos o capítulo 27 de Mateus na nossa escola bíblica. E nós vimos que no momento em que Jesus entregou o seu espírito, houve um grande terremoto e o véu se rasgou de cima a baixo. Esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo era um véu impressionante. Era uma grande cortina com 18 metros de altura e 9 metros de largura. E o véu foi rasgado de cima a baixo, demonstrando que é Deus quem fez essa obra.
Não foram homens que rasgaram o véu, mas Deus abriu um novo e vivo caminho à sua presença. Um caminho que nada mais pode bloquear. Ele é aquele que fecha portas que ninguém pode abrir e abre portas que ninguém pode fechar. Ele abriu um caminho para a sua presença. Essa nova aliança seria estabelecida. E Deus, que é Espírito, ele não moraria mais em templos construídos por homens, mas ele moraria naqueles que crescem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Paulo afirma em Efésios capítulo 1, quando vocês creram no Senhor Jesus, vocês foram marcados com o selo do Espírito Santo. Ele é a marca da promessa da salvação de vocês até o resgate de Deus. O Espírito Santo habita permanentemente em você. Deus mora em você. Você se tornou um templo ambulante. Se alguém hoje quiser conhecer a Deus, você não precisa indicar a direção, olha, a Igreja Batista fica em tal endereço. Você pode falar, calma aí, eu estou carregando a presença de Deus aqui em mim. Deixa eu testemunhar disso para você. Deixa eu manifestar disso para você. O que Jesus está dizendo é que Deus é Espírito. Ou seja, ele não está mais restrito agora a uma localização geográfica. A questão não é mais onde adorar a Deus, se seria no Monte Gerazim ou se seria no monte em Jerusalém onde o templo estava construído. Não é mais essa a questão. A questão é como e quem você adora. O que Jesus diz? Ele diz que é necessário espírito e é necessário verdade. O que significa isso? O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Notem que a palavra espírito na Bíblia de vocês está com o E minúsculo. Minúsculo. Ou seja, adorar em espírito não é, aqui num sentido direto, adorar na presença do Espírito Santo, embora isso esteja ligado. Como é que nós compreendemos isso? Fácil. João escreve esse texto esperando que você tenha lido o capítulo 3 antes. No capítulo 3, onde Jesus estava conversando com Nicodemos, ele diz, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Por quê? João capítulo 3, versículo 6. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo é que é necessário você nascer de novo. É necessário você ser regenerado. A verdadeira adoração a Deus só vem daqueles que confessam o nome de Cristo. Somente essa adoração é verdadeira. Em Hebreus capítulo 13 é dito que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício dos lábios que confessam o seu nome. Então é necessário, para que você adore em espírito, que primeiro o Espírito Santo tenha transformado o seu viver. Você primeiro precisa ter tido um encontro com Jesus Cristo. Senão a sua adoração, ela está colocada no lugar errado. Você não conhece Deus. Deus não habita ainda em você. O seu espírito não foi vivificado. Você está morto em seus pecados. Então é necessário que você viva novamente. E o que é adorar em verdade? Verdade significa que a adoração deve se apoiar na percepção correta de Deus. Jesus diz, aqui mesmo no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 17, versículo 17 diz, Pai, o santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer adorar Deus em espírito e em verdade? Você deveria estar conhecendo Deus através da revelação da sua palavra. A palavra de Deus é o testemunho da palavra de Deus encarnada. As Escrituras, o texto bíblico, testemunham quem é verdadeiramente Deus e nos ensinam quem é Jesus Cristo,
a expressão exata do ser de Deus, o reflexo da sua glória. Em João é dito que ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus diz: quem me viu, viu a Deus. Nós não poderíamos nos achegar a Deus. Ele habita em luz inacessível. Por isso, ele veio até nós. Ele assumiu a natureza humana. Ele se revelou a nós. Para que você adore Deus em espírito e em verdade, é necessário que você conheça Jesus Cristo. E não conheça Ele de acordo com as suas expectativas, de acordo com as suas ideias, de acordo com as suas políticas, de acordo com as suas ideologias. É necessário que você conheça Jesus Cristo de acordo com a revelação autorizada e inspirada que Ele nos deixou, as Escrituras Sagradas. Não faça um Deus à sua imagem. Não crie um bezerro de ouro para você. Não imagine o que você acha que seria um Deus bom. Não, reconheça que você precisa conhecer o Deus que se revelou a você através das Escrituras e que hoje no Espírito Santo te chama a olhar essas letras vivas e ser transformado e nascer novamente. Se nós conhecemos o Espírito Santo, se nós conhecemos Jesus Cristo, se conhecemos Sua palavra, então nós de fato seremos transformados e poderemos adorar Deus em espírito e em verdade. Veja, essa adoração ela precisa ter coração e ela precisa ter cabeça. Ela envolve emoções e pensamentos. Adoração ela envolve afeições fortíssimas por Deus, que são arraigadas na verdade e são essas os ossos e a medula da adoração. Você precisa conhecer a Deus, porque conhecer a Ele vai te inspirar a adorá-lo. Eu acho muito curioso nesse texto que Jesus diz que Deus, Pai, procura pessoas para serem seus adoradores. Já parou para pensar nisso? Ninguém gosta de pessoas que estão buscando elogio. Já viu pessoa que tenta aparecer demais? Ninguém gosta de gente que tenta aparecer demais. Ninguém gosta de pessoas que estão buscando ser elogiadas. Mas bem que não é isso que Deus está fazendo aqui? Ele não diz, o Pai busca adoradores que o adorem? Por que isso está acontecendo? Nos parece estranho porque nós aprendemos que nós não devemos buscar a nossa própria glória. Nós entendemos que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Nós aprendemos que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses e que a nossa satisfação não deve estar no reconhecimento das outras pessoas. Tudo isso é verdade, mas nada disso se aplica a Deus. Ele é completamente diferente de nós. Deus é o único ser no universo para quem a exaltação própria é a mais alta virtude e o ato mais amoroso. Como assim? Deus, Ele é a essência de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é justo. Ele é o ser eterno que, por sua vontade, por seu desígnio, trouxe todas as coisas à existência. Não existe nada que seja bom que não tenha vindo dele. Não existe nada que seja admirável que não tenha vindo dele. Ele é o bem maior. Ele é a fonte de toda a glória que existe, toda a beleza que existe. Se Deus negasse que ele deveria ser o valor infinito para o qual ele busca a própria glória, ele diria que existe algo mais valioso do que ele mesmo. Você se lembra do Salmo 23? No Salmo 23, diz que o Senhor nos conduz a águas tranquilas e pastos verdejantes, e Ele refresca a nossa alma por amor do seu nome. Deus diz que Ele faz todas as coisas para a glória do seu nome, para que Ele seja glorificado. Por quê? Porque a glória de Deus é o bem maior. E esse é um ponto que nós precisamos aprender. A nossa felicidade não está em fazer a nós mesmos o centro do universo. Nós não fomos projetados para isso. Nós não somos importantes e grandes suficientes para isso. Ele é. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Ele é digno de toda adoração. Nós não somos. Por que é que você quer ser adorado e valorizado no lugar de Deus?
Não é essa a tentação que Satanás e os demônios cederam? E não é essa a mesma tentação que nós somos chamados a buscar durante todas as nossas vidas? Eu me lembro da cena de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. João, ele se vê em espírito na sala do trono de Deus. E nessa sala do trono, Deus está sentado, e há nuvens e trovões, e a voz dele é como se fosse de trovões e de trombetas. E existem seres viventes, querubins, com 4 rostos, um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de touro e um rosto de um ser humano, voando em volta, adorando a Deus, e há 24 anciões com suas coroas ali, e eles adoram a Deus. E João se vê nessa cena. Ele vê esses anciões jogando a sua coroa em direção a Deus e dizendo que ele é digno de ser adorado, o único digno. E na mão daquele que está sentado no trono, há um rolo, há um livro. E esse livro ele contém 7 selos. E é perguntado, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E não é encontrado ninguém, nem no céu, nem na terra, que seja digno de abrir esse livro. E João chora. Eu acho muito interessante como que João ele cede a essa emoção, ele chora naquele momento. E no momento em que ele está chorando, um anjo toca João, João, não chore. Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de abrir o livro e de romper os seus selos. E quando João olha para o trono, o que ele vê é um cordeiro imolado. Ele é digno de romper os selos e de abrir o livro. O que isso representa é que ele é senhor sobre a história. Ele é soberano. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que se passa debaixo dos céus, está sobre o controle e sobre o conhecimento de Deus. Nada escapa da sua sabedoria e do seu poder infinito. Ele é absolutamente grandioso. Em Isaías é dito que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Vocês sabiam que hoje em dia os cientistas estimam que existem tantas estrelas no universo quanto existem grãos de areia em todas as praias do mundo? Você já pegou um montinho de areia e começou a contar quantos grãos tem? Você não consegue, simplesmente não consegue. E os cientistas afirmam confiantemente que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do nosso planeta. A Bíblia diz, Deus chama cada uma pelo seu nome. A Bíblia diz que Ele conhece o número de fios de cabelo que há em nossas cabeças. Que os passarinhos não caem do céu sem o seu consentimento. Que Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. Ele é soberano. Ele é magnífico. Ele é digno de toda adoração. E essa visão dele, essa contemplação da sua glória deve nos levar então a explodir em adoração a Ele. É isso que acontece. C.S. Lewis diz, assim como pessoas que louvam espontaneamente o que quer que valorizem, elas espontaneamente nos incentivam a nos juntar ao seu louvor. Você já viu um pai de uma criança recém-nascida que chega e fala, olha os pezinhos, que coisa bonita, esses dedinhos. Olha essa criança, que coisa linda. De repente você é pai de pet. Eu estou quase nessa realidade atualmente. Aí o meu celular atualmente, se você abre, só tem foto das minhas 2 cachorrinhas. E eu fico, olha que coisa bonitinha, olha que coisa linda. A gente faz isso. As coisas que a gente admira, a gente louva, a gente elogia e a gente convida as outras pessoas a louvarem junto com a gente. É por isso que o salmista, em vários salmos, chama todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque ele contemplou a glória de Deus. E ele está cheio de admiração por Deus. E ele nos convida a fazer isso. E é isso que acontece com a mulher samaritana. Quando ela percebe que ela não encontrou um simples profeta, ou um homem judeu sem noção, mas ela encontrou o Cristo, o que ela faz? Ela deixa o jarro de água que ela estava carregando, ela corre de volta para a cidade, para aquelas pessoas das quais ela havia se escondido a vida toda, que ela não queria passar vergonha, e ela fala, gente, um profeta chegou, o Cristo chegou, e ele disse tudo que eu tenho feito. Venham, vamos conhecer ele, vamos estar com ele. Ela chama todos ali.
E no versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Ela explodiu em adoração a Cristo. Ela explodiu em admiração pelo Senhor que havia chegado ali. A minha proposta, então, para nossas vidas é para que a gente contemple a Cristo. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei como anda a vida de vocês. Aliás, de algumas pessoas eu até acompanho um pouco. Mas, pelo menos a minha vida não anda muito fácil. A gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta privações e provações. Existem muitas coisas que não acontecem de acordo com os planos. E frustração, eu aprendi que é basicamente sinônimo de vida adulta. Né? Sempre tem um boleto me assombrando. Se a minha felicidade depender dessas coisas, e depender das pessoas me admirarem, e depender de eu ter prazer em tudo aquilo que eu planejei, e todas as coisas que eu quero darem certo, eu serei uma pessoa infeliz. Por mais que eu já tenha confessado o Senhor Jesus como meu Senhor. Mas eu sou chamado a remir o tempo, porque os dias são maus. E eu sou chamado a olhar para todas essas coisas que acontecem na minha vida e perceber que em cada uma dessas circunstâncias eu posso encontrar um novo vislumbre da glória de Deus. Em cada uma dessas experiências, em cada uma dessas dificuldades que eu passo, eu sou chamado pela graça de Cristo a confiar mais nele. E em cada uma dessas coisas eu posso aprender a depender mais daquele que me sustenta em todas as coisas do que depender mais dos meus recursos e das minhas habilidades. Quanto mais eu confio nele, quanto mais eu olho para Cristo, mais feliz eu sou. E mais eu explodo em adoração a Deus. Esse é o segredo da felicidade. Você quer ser feliz? Não busque o dinheiro. Você quer ser feliz? Não busque o romance. Você quer ser feliz? Não busque o sucesso na sua carreira, ou na sua profissão, ou popularidade. Você quer ser feliz? Busque a glória de Deus. Diga como Moisés: se o Senhor se agrada de mim e o Senhor me conhece pelo nome, eu te peço, me mostra a sua glória. E a promessa que ele nos faz é: um dia nós o veremos, face a face. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Eu peço que você abaixe a sua cabeça. Pai, nós somos gratos por esse tempo que nós tivemos de meditação na sua palavra. Porque o Senhor Jesus é admirável. O Senhor Jesus é digno de toda a glória. O Senhor foi obediente até a morte de cruz. O Senhor era digno de todas as coisas, mas o Senhor veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, Senhor Jesus, o seu nome é digno de ser exaltado acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor é Deus. E o Senhor é digno. O Senhor é Senhor sobre a história. O Senhor é digno de abrir o livro e de romper os selos. O Senhor é digno da nossa adoração. E é na sua alegria, Deus, que está a nossa alegria. Nós pedimos, Deus, que o Senhor continue nos ensinando, dia após dia, dificuldade após dificuldade, pela graça, a confiar mais em Cristo. Que as nossas vidas não sejam mais sobre nós mesmos, mas sejam sobre exaltar a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, com uma semana cheia da glória do Senhor. Eu peço que o Senhor traga a eles o vislumbre da glória de Cristo e que eles possam te conhecer um pouco mais, ir um pouco mais fundo. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus Cristo. Amém.